Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Hoje nós teremos uma pequena mudança, né? É mais uma palestra do que um estudo. Na verdade, a palestra é um estudo, né? Mas é mais dinâmico, é mais focado. Mas, de qualquer forma, os irmãos que tiverem alguma dúvida ou quiserem participar, levantem a mão e façam seus comentários, por favor. Me ajudem. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 9, de 1 a 6. Primeiro Samuel 9, de 1 a 6. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorete, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía de todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não os acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zufe, Saul disse para os moços com quem ele ia: venha e voltemos, não suceda que meu pai deixe de procurar-se com as jumentas, e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhes disse: nessa cidade, ao homem de Deus, e muito estimado, tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá. Mostrar-nos porventura, o caminho que devemos seguir. Vamos focar aqui no versículo 6, tá? Porém, ele lhes disse: na cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos agora lá. Mostra-nos, porventura, o caminho que deve nos seguir. E tudo que ele diz, sucede. Quem era esse homem a qual os jovens estavam falando? Eles se referiam a um profeta, ao homem que era chamado homem de Deus. Era Samuel. Meus irmãos, nós vamos usar o tema homem de Deus, mas no gênero como gênero humano, tá? Tanto mulher como homem. Quando dizer homem de Deus, nós vamos falar sobre o ser humano, a criação de Deus no homem e na mulher, tá? Vamos interagir aqui ou entender esse texto como o homem de Deus sendo tanto homem como mulher. Vamos usar esse texto para os dois gêneros aqui. No mundo atual, meus queridos, o conceito de certo e errado, ou do bem e do mal, se misturam e se confundem e são trocados um pelo outro, de maneira que
que se confundem, que se misturam. A ética, os bons costumes são relativos. O que é ético para uns, não são para outros. O que é moral para um, não é moral para outros. E isso no mundo atual. A ética, no ramo de estudo da filosofia, que traz fundamentação, é a teorização dos aspectos morais da vida social e da vida individual, como conduta das ações. A moral representa os hábitos e costumes de uma sociedade que diz respeito aos valores do que é certo e do que é errado. E no contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes significados. Ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são costumes e regras, tabus, convenções estabelecidos pela sociedade. Tendo em vista, meus queridos, que dependendo da região, da religião, da cultura, etc., os valores de éticas e morais podem ser e são diferentes. Por exemplo, na Escócia, é muito crente, incomum, um crente evangélico tomar uma bebida destilada, uma bebida alcoólica, um uísque. É natural fumar um charuto ou um cachimbo, por quê? Por causa da região que é fria. E esses elementos aquecem o corpo, o organismo. Que para nós, aqui na nossa região, eticamente para o cristão, é errado. Bebida alcoólica é em excesso e o fumo, o cigarro, porque a gente entende que isso traz, ou pode trazer o vício, ou malefício à saúde. Enquanto para eles trazem benefício à saúde, pois aquecem o organismo para eles cumprirem suas tarefas diárias. Em uma certa ocasião, teve um intercâmbio de um seminário da Escócia aqui no Brasil, e os jovens seminaristas vieram para o Brasil. E os nossos seminaristas aqui da região de Campinas se escandalizaram porque, numa manhã, encontraram lá um bando de jovens seminaristas escoceses fumando cachimbo, né, e tomando o uísque que com certeza trouxeram de fora, né? E até explicaram, entenderem que aquilo era costume da região, foi difícil para eles entenderem, né? Assim como para eles, algumas culturas, algumas coisas nossas, são para eles estranhas. Então, difere-se, muitas vezes, o que é cultura, o que é moral e o que é ético, dependendo da região. Ou da localização de onde você vive, onde você está inserido. Essas coisas são agressivas e elas ofendem ou mexem com a questão espiritual ou apenas moral. Se você se escandaliza com esse tipo de coisa, ela te traz algum malefício à sua vida espiritual? Você se escandaliza, você vê aquela pessoa como um não crente, ou um crente meia boca, ou um crente falsificado? Sim ou não? Não vamos ser hipócritas não, hein?
Porque nós vemos sim. Porque isso chama-se preconceito, né? A gente olha, por fora, uma visão externa, e aí nós julgamos, né? E já colocamos e teremos um monte de coisa que às vezes não é verdadeira. Às vezes por um detalhe, né? Às vezes um crente que, por exemplo, está lá em sua casa, tomando um copo de cerveja, e fala, putz, olha lá, um crente tomando cerveja. Como é que pode isso? Às vezes não é um vício, mas gosta, né? Não é nada, mas aí a gente critica, olha lá, é possível isso? A gente evita, porque a Bíblia diz, né? Se isso te causa escândalo ao seu irmão, você tem que evitar. Se o teu olho esquerdo, né, te causar escândalo, tira-o fora. Então evite tudo aquilo que às vezes te traz prazer, mas que traz escândalo, então tire-o para não causar escândalos. Mas nós temos essa mania de causar ou de ter estereótipos, de criar estereótipos que não é verdadeiro, para justificar as nossas convicções, que às vezes não é verdadeira. Mas vamos seguir. Tu falou? O pastor Wilson, acho que é uma criança, não sei. Naquela época a garrafa de cerveja era igual a garrafa de tubaína, né? Ainda é, né? É muito parecida a garrafa de cerveja com a tubaína. E alguma criança viu uma garrafa de tubaína na casa do reverendo Wilson. Aí chegou em casa e falou para o pai, né? Que o pastor Wilson tomava cerveja. E aí houve uns comentários na igreja, né? Até dizer que não era cerveja, que era tubaína, que tinha visto na casa, né? Logicamente isso aí virou uma piada depois, né? Mas vejam só como é que as coisas funcionam. Mas a questão, irmãos, do estereótipo, da ética e da moral, são coisas importantes para o cristão. Por que eu li o texto de Samuel? Porque vejam bem lá o versículo 6. Ele é chamado de homem de Deus. E ele era referência como homem de Deus. A questão é, e já vamos pensando nisso, nós somos vistos, considerados, observados pelos outros como homens e mulheres de Deus? E se nós somos ou não somos, o que nós podemos fazer para ser? Será se no ano passado eu fui melhor do que no ano anterior? Na minha questão de ética, de moral, de espiritual? Porque todo ano é a mesma coisa, né? Esse ano eu vou melhorar. Esse ano eu vou melhorar. A proposta de esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou estudar um pouco mais. Esse ano eu vou fazer tal curso. Esse ano eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal projeto. Esse ano eu vou guardar dinheiro. Mas e aí? E a sua vida espiritual? Né?
sua vida moral e ética. Vejam bem que não era Samuel que se intitulou o homem de Deus. Às vezes ele nem sabia o que era chamado de homem de Deus, mas eram os outros que o titulavam. Eram os outros que diziam: vamos lá, pois há um homem de Deus. E por que isso? Será só porque ele era profeta? Ou é porque a sua vida, a sua conduta, a sua moral condizia com as vontades de Deus, com o que Deus exige de nós, com o que Deus quer de nós? Hoje, falar de ética, de moral, é complicado, né? Nessa igreja há vários professores e nós sofremos um pouco com isso, porque nós somos muito limitados hoje em dia, porque nós não podemos expor muitas coisas, porque nós não podemos ferir os conceitos dos alunos, os conceitos daqueles que estão em desenvolvimento. Nós podemos orientá-los, mas não podemos feri-los, né? Se eles acham que é isso, é aquilo, e pronto. Então, às vezes, nós não podemos defender, sim, a nossa religião, mas não podemos pregá-la, a não ser que alguém individualmente queira ouvi-la, mas não podemos pregá-las espontaneamente, porque senão nós somos taxados. Ética e moral é individual. Então, para uns a ética é uma coisa, é outra. Você não pode falar sobre a questão dos exageros da juventude, porque eles são livres. A palavra não já não se pode existir mais, porque você cria-se uma barreira psicológica no jovem, em que ele pensa: eu sou livre, esse negócio de não existe para mim. Então você não pode dizer não. E hoje se cria-se as crianças dessa maneira. Se formos seguir os conceitos do mundo, né? Não, nunca diga não. Senão você vai criar uma barreira aí na mente da sua criança, na escola, nos seus alunos. E nós somos muito limitados. E às vezes nós tínhamos um desejo tremendo de sentar, de orientar, de dizer: para com isso, não faça isso, tá? Mas nós somos limitados. Vez ou outra, nós por impulso, porque somos adultos, conscientes, temos filhos, somos cristãos, temos a Bíblia como base, nós nos colocamos e orientamos. Mas podemos ser taxados, podemos ser punidos, se souberem que estamos fazendo isso sem autorização. Nós cristãos, meus irmãos, temos o conceito mais apurado, mais delicado, mais profundo do que se fala sobre a questão da ética e da moral, dos bons costumes, baseados-se aonde? Na palavra de Deus. Porque ela é a nossa regra de fé e de prática. Pois tudo que precisamos compreender, entender e viver está aqui. Está aqui. Podemos buscar outros complementos fora, se quisermos, mas a base estrutural está na palavra de Deus. Nossos conceitos não se restringem somente ao social, mas também ao espiritual. A santidade, em busca de um ser, ou de um homem, de uma mulher, segundo
a vontade de Deus. Outra coisa, não há mais gênero. É difícil você lidar com isso, porque hoje o jovem é o que quiser, a pessoa é o que quiser. É difícil você lidar com isso. Como é que a gente pode viver num mundo difícil de lidar com as pessoas? Isso detém sabedoria. Nós temos que ter sabedoria. Porque cada ser é um diferente do outro. Tem pensamentos, tem ideologias diferentes do outros. E essa sabedoria vai nos orientar a como lidar com cada um, com as suas diferenças. Tentando, dessa maneira, nivelar o tratamento, mesmo na desigualdade de cada um, mesmo na diferença de cada um. Isso exige o quê? Inteligência ou sabedoria? Porque os dois são diferentes, né? Isso exige sabedoria, meus irmãos. Sabedoria que, se não foi enviada ou mandada por Deus, nós não conseguiríamos. O mundo, meus irmãos, não vê o pecado e os erros como nós vemos. E nós não vemos diferentes porque nós somos melhores. Porque somos santos, diferentes dos outros. É porque, vou repetir, os nossos conceitos estão baseados na Bíblia. O que ela diz que é errado, o que ela diz que é certo, está aqui. E quando a gente compreende, estuda e conhece, é aqui que está. E quando nós sabemos que o Santo Espírito habita na gente, é Ele que nos move a compreender, a entender o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é. E quando o pecado te traz malefício, e isso tem que te caminhar, tem que te dirigir ao arrependimento. O texto de Samuel 6, repito, porém nessa cidade há um homem de Deus, muito estimado. Nessa cidade, em Diadema, em Jardim Marilene, nessa igreja, há homem de Deus, há homem de Deus, há mulher de Deus, há pessoas em que os outros possam procurar para buscar conselho, para buscar orientação, para buscar apoio, porque era isso que fizeram com Samuel. Ah, mas lá tem um pastor, lá tem um presbítero. Se alguém tiver dificuldade, vai atrás deles. Mas são só eles que são homens de Deus? Só são eles que são mulheres de Deus? Todos nós somos. E se não somos, tem coisa errada, porque deveríamos ser. Devemos ser. Eu creio, meus queridos, que não há coisa mais gratificante para um crente do que ser chamado ou ser reconhecido como homem ou mulher de Deus. Ser referência para outras pessoas. Quando considerado e chamado assim, é porque as suas atitudes, suas palavras, seus conceitos condiz com a palavra do Senhor, condiz com o que o Senhor Jesus nos ensinou, condiz com aquilo que o Senhor quer de nós. Vivemos em um mundo atolado no pecado. E cada vez mais
Cada vez mais esse lamaçal aumenta. Os irmãos concordam comigo? Cada vez mais os pecados deste mundo aumentam. Porque as coisas vão, o ser humano ele vai cada vez mais expondo o seu caráter humano. E o caráter humano é pecaminoso. Sem a ação de Deus, o caráter humano por si próprio é pecaminoso. É voltado ao pecado. E cada dia mais esse caráter do mundo vai aumentando o lamaçal. Os pecados vão aumentando. E vivemos um mundo assim, cheio, um lamaçal de pecado, que esse lamaçal cada vez aumenta mais. Vivemos neste mundo, meus irmãos, porém, nós não somos deste mundo. São declarações do nosso Senhor Jesus. É Ele que declara isso em sua oração sacerdotal. Os irmãos podem abrir suas Bíblias aí, em João capítulo 17, versículos 14 e 16. Quem quiser pode ler, por favor. Dezessete, 14 e 16. Veja só, são palavras do Senhor Jesus. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos esse mundo. O Senhor Jesus diz: não peço que os tire desse mundo, mas os livre do mal. Enquanto nós estivermos nesse mundo, vivermos aqui, embora no mundo pecaminoso, pecador, lamaçal de pecado, nós não podemos nos contaminar com o pecado. Nós não podemos nos deixar submergir na lama, porque nós estamos sobre a palavra de Deus. A nossa fé no Senhor Jesus, na palavra de Deus, são a ação e a ação ativa do Espírito Santo. Elas são como plataformas, são pilares colocadas sobre nossos pés, sobre o lamaçal, para podermos andar sobre elas. Pisar sobre essa plataforma que nos coloca sobre o lamaçal sem pisar na lama, sem tocá-las. Andando sobre esses pilares, estaremos livres de mergulharmos no lamaçal. Podemos até, algumas vezes, vacilar e sujar a ponta dos nossos pés na lama, porque nós somos pecadores. E como seres humanos, às vezes pecamos, sim. Mas há um ser maravilhoso, que é o Espírito Santo, que Ele nos toma de volta e nos põe novamente sobre a plataforma desses pilares e nos põe a salvo novamente, nos puxando e nos salvando, não nos deixando submergir dessa lama. É sobre esses pilares, meus queridos, que podemos viver, que devemos viver, sem nos contaminarmos, sem nos sujarmos. E como é que podemos viver em um mundo tão contaminado assim? Sem nos contaminar. E ser ainda conhecido ou chamado de homens e mulheres de Deus. Não há mágica, não há fórmulas para isso.
mas há regras e há atitudes. E que regras são essas? São as regras ditadas pela palavra de Deus. E são atitudes tomadas por nós, conhecendo a palavra de Deus. Miqueias 6, versículo 8, por favor. Alguém pode abrir, por favor. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. O que é que o Senhor quer de ti? Não é só ser misericordioso, é amar a misericórdia. É amar a misericórdia. É você ser misericordioso e amar a misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. É reconhecer totalmente que Deus é o Senhor Todo-Poderoso. É reconhecer que você é servo. É só servo. Aquele que foi criado, logicamente, como ser principal, como primícia, mas se colocar sempre como servo e adorá-lo e servi-lo. É isso que nos torna o homem e mulher de Deus. Meus irmãos, estamos cercados de pessoas que precisam de conselhos, de orientações, de ensinamentos. E para onde vão correr? Para quem vão recorrer? Será que poderemos ser um desses para onde eles podem recorrer? E nós também. Nós também já precisamos recorrer a esses homens. Eu já precisei muitas vezes e preciso recorrer a esses homens e mulheres de Deus. Buscar orientação, buscar uma palavra, um conforto. E eu não vou em qualquer um. Eu não vou no pecador. Eu não vou naquele que não tem a palavra de Deus, que não busca o Senhor Jesus. Eu vou naquele que busca o Senhor, que é considerado, chamado um cristão, que tem uma vida ética e moral estruturada na palavra de Deus. Quantos te procuram? Quantos vão até você? Para um conselho, para uma palavra? Quantos precisam disso? Muitos, meus irmãos. Nós estamos cercados de pessoas assim. Cercados. E se não te veem, se não confiam em você para te buscar um conselho, é porque tem algo errado. É necessário que você seja a luz. Nós somos sal da terra aí. A luz é para quê? Para clarear. Para iluminar. E se nós não somos luz, quem não é luz é escuridão. E nós somos aquele que o farol está lá, e só ia ter alguém navegando, e sabe que ali é o local onde eles devem chegar. Já repito, não porque somos melhores do que ninguém,
mas porque nós devemos ter e conter conosco a palavra de Deus. Eu já precisei, e creio que vocês também já precisaram, recorrer a alguém, a um homem de Deus, ou a mulher de Deus. Eu não sei ao certo, João, mas acho que foi Mutum, né, que viu o seu Catulino. Catulino, né? Seu Catulino, o João conhece muito mais do que eu. Foi um senhor que viveu na região de Minas Gerais, de Mutum, presbítero. Acho que dono de posse, João, tinha fazendas por ali, mas muito humilde, de um conhecimento absurdo, já foi juiz de paz, né, João? Um monte de coisa. Eu acho que ele é avô do Jeconias. Mas a referência desse homem na região era muito grande, né, João? Porque o homem ele era referência de toda a região ali, não só de Mutum, mas das regiões vizinhas. Porque o homem era pregador, era evangelista, era conselheiro, era o homem chamado homem de Deus na região. Era referência. E ninguém passava pela região sem, antes, ter a palavra com o senhor Catulino, que ficou registrado em nossa... Eu não o conheci, mas fica registrado em nossa memória. Né? Quantos de nós já não teve o privilégio de ouvir umas palavras da dona Jorgelina? Dona Jorgelina, que sempre teve uma palavra de amor, que sempre orou por cada um de nós, nunca esqueceu de nós em suas orações. Eu tive o privilégio de trabalhar, de viver ao lado do presbítero Carlos, o homem de Deus, conselheiro fantástico, homem de fé, de estudo, sabia conduzir a igreja, sabia aconselhar. Você recorria a ele para ouvir uma palavra de conforto. E muitos outros, tantos pastores que já passaram por aqui, que já estiveram aqui, e deixaram marcas. E eu, meus irmãos, com sinceridade, gostaria de ser um desses. Eu trabalho para ser um desses. Para ser alguém que seja chamado um homem de Deus. E nós, cada um de nós, devemos ser e trabalhar para isso. Buscar e ser chamado de homem de Deus. Não para nos vangloriar. Não para nos vangloriar. Mas para a glória de Deus. Porque a questão é, o que dizem de nós? O que falam de nós? Aquela coisa de dizer, não, o que fala de mim não interessa. Isso é mentira. Para o crente isso é mentira. Tá? Você pode dizer para o mundo lá fora. Para os hipócritas. O que diz de mim não interessa? Lá fora. Para o crente não. Para o crente, o que diz de mim importa muito. Para o cristão, conhecedor da palavra de Deus, o que diz de mim importa muito. O que diz de mim lá fora. O que diz de mim na igreja. O que diz de mim no mundo. O que diz de mim na faculdade, no meu emprego, na minha roda de amigos. Porque nossos amigos não são só crentes. São pessoas do mundo também. Não digo amigos, mas roda de pessoas que vivemos. Quer falar? Acho que há uma luta até muito grande para a igreja
pensam nisso. Não no sentido de você ter uma boa imagem dele, mas realmente se você reflete o caráter de Cristo. Algo que eu acredito que todos nós já passamos é de se a gente queremos que somos verdadeiros cristãos, é que a gente muitas vezes já temos bons exemplos para algumas pessoas, mas também já temos maus exemplos. Quantas vezes maus exemplos eu já dei por causa disso eu envergonhei no nome de Cristo? Uma coisa que às vezes a gente esquece é que a vida cristã se parecer com Cristo e chamar a atenção do mundo por causa disso, não é algo que é para poucos, para aqueles mais santos, aqueles mais próximos de Deus, mas é um imperativo a toda igreja, porque toda igreja é chamada para ser sal e ser luz. Então, mesmo que porque todos somos pecadores, todos vamos errar e erramos continuamente, isso é um fato. Mas quando nós nos preocupamos com isso, hoje eu não dei um bom exemplo. O que eu faço na minha vida? Como é que eu trabalho para que eu possa mudar isso? E ao longo da minha vida eu estar nesse crescimento e essas mudanças começam a aparecer em mim. Às vezes a gente se prende muito a eu sou assim. É que eu sou assim, eu sou ninguém. É que eu tenho um temperamento forte. Então, na verdade, a gente deveria se preocupar. Eu sou assim mesmo, mas eu quero mudar. Eu quero chegar lá na frente e ser diferente. Eu sou um diário, eu sou um pecador desgraçado que me expressava. Mas eu espero um dia chegar lá na frente como uma pessoa totalmente diferente. Então, isso é algo que a igreja não pode perder de vista, porque é algo que faz parte da sua identidade. É justamente demonstrar, lutar todos os dias para que você possa refletir o caráter de Cristo. Hoje, um dos maiores escândalos na igreja que acontece no nosso país é justamente porque a igreja, ou o cristão, o crente, não se preocupa com isso. Faz o que quer, porque eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, ele faz o que quer, entra num monte de escândalos, como se isso não estivesse envergonhando o próprio nome de Cristo. Não, a gente tem que ter isso impregnado na nossa alma, para que a gente realmente possa todos os dias crescer. Somente. É isso mesmo. Na carta de Timóteo, capítulo 4, 12, diz o seguinte: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E no versículo 11 diz: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a piedade, a fé, o amor, a constância e mansidão. Que coisas são essas? Vamos lembrar aqui que Timóteo era um jovem. Então, para ser chamado de homem de Deus, fazendo contraponto aí a Samuel, que já era um ancião, o jovem também, agora para vocês, tem que ser chamado também um homem e mulher de Deus. Não estou falando aqui sobre idade, mas de postura, de atitude, de caráter, de ética e de postura cristã. Não há idade para ser um homem e mulher de Deus. O que há é conceito. É o que você está fazendo, o seu modo de vida. Porque você é jovem, não pode ser um conselheiro de alguém? Você é um jovem, no seu grupo de jovens, de amigos, você não pode ser aquele que é procurado para ser o conselheiro? Claro que sim. E o Paulo chama aqui de homem de Deus. É o que nós devemos ser. Se não somos, devemos procurar. O estudo ia demorar um pouquinho mais, mas já estamos em cima do horário. Mas, meus irmãos, estamos começando o ano, esse é o primeiro... Esse é o segundo domingo? Primeiro, né? Primeiro domingo do ano. Eu acho que é
um tema importante para a gente, para buscarmos, para já de início compreender e tomarmos atitudes em nossas vidas. Porque de fato todo ano é isso, né? Vou mudar. E todo ano a gente fala, né? Esse ano eu vou ser melhor do que o outro ano. Esse ano eu vou ser melhor do ano que passou. Se formos descrever do que melhoramos de um ano para o outro, será? Se nossos objetivos foram alcançados? Eu não digo só na questão de físico, de saúde, mas digo na questão de vivência, de moral, de ética, de espiritualidade, de convivência social, de participação, de atividade na igreja. Muitas pessoas mudaram, muitas pessoas alcançaram muitas coisas importantes, maravilhas, mas muitos retrocederam, né? E nós não devemos retroceder, nós devemos sempre avançar, né? Porque a palavra de Deus diz para nós exercitarmos a nossa salvação e a nossa fé. Então, não podemos deixar passar. E como Samuel foi chamado de homem de Deus, Timóteo e outros aqui, nós devemos ser também. Nós devemos ser referência para o mundo lá fora. Devemos ser referência para cada um de nós aqui. Eu posso e gostaria de buscar conselho, às vezes, em cada um, porque tem coisas que eu sei que vocês não sabem, tem coisas que vocês sabem que eu não sei, e a gente troca informações, troca conhecimentos, tanto na vida prática, como na vida espiritual, teológica, bíblico. E nessa interação, a gente vai se moldando e se tornando cada vez mais um só corpo. Eu retomo a palavra dizendo que não é para a nossa glória, não é para nos sentirmos melhor ou para sermos melhor que o outro, mas para a glória de Deus. Se somos consultados por alguém para um conselho, porque, olha, vamos lá, porque ali tem alguém que pode nos orientar, tem alguém que pode nos dizer o que devemos fazer, pode nos dar uma palavra de conforto, pode nos orientar, pode nos direcionar. Vamos lá. Na escola secular, nós temos algo chamado tutoria. O que é a tutoria? Tutoria, há um grupo de alunos que te escolhe para ser tutor dele. E você vai acompanhar o avanço acadêmico desse aluno pelo período escolar. E você acompanha ele. É você que dá assistência, é você que orienta, é você que cuida, é você que faz reunião com os pais, é você que aconselha, é você que faz tudo ali, né, na parte acadêmica com ele, e você naturalmente envolve até com a parte pessoal do aluno. E logicamente o aluno tem referência, porque você é professor dele. E ele te respeita. Foi ele que te escolheu para ser seu tutor. Ele confia em você. E não pode ser diferente aqui também, muito mais aqui, na igreja e com certeza no mundo, né? Então essa seria a palavra de hoje. Um outro momento nós podemos continuar com o estudo, tá? Mas que Deus nos abençoe. Amém.